Olá, pessoal, boa noite a todos. Eu vou convidar aqui o professor Fernando Bottoni. Boa noite a todos. Eu já fiz o convite aqui para o professor Fernando Antônio Bottoni. Ele já vai entrar para a gente dar início à nossa live. Ei, Bottoni. Ei, boa noite a todos, tudo bem? Tudo bem. O professor Fernando Antônio Bottoni, ele é médico, mestre, doutor e pós-doutor, professor da Faculdade de Medicina da UFMG e também da PUC aqui de Minas, e médico da Rede FEMIG, que é a Fundação Hospitalar aqui do estado de Minas Gerais. Então, hoje o Bottoni vai trazer para nós o tema da história clínica e terapêutica da Covid-19. Vocês fiquem à vontade para já encaminharem as perguntas, que eu vou fazer a organização delas. E agora eu te passo a palavra, Bottoni. Fica à vontade. Só um instantinho aqui, deixa eu aumentar a luz aqui. Pronto. E aproveitar, né, já para agradecer, viu, Bottoni? A gente sabe da correria aí que todos nós estamos, você ter tirado esse tempo para discutir esse tema tão importante. Obrigada. Eu que agradeço e agradeço muito a oportunidade de discutir um tema tão vivo, né? Eu nem vou falar mais das outras coisas, mas é uma coisa que nos impulsiona muito, que nos leva muito adiante, né? Porque falar de uma doença nova, né? Assim, praticamente 6 meses, apesar de outras histórias que já se deu com o coronavírus, né? Mas esse momento é ímpar e eu acho que esse momento agora é extraordinário do ponto de vista que a gente pode dividir experiências, dividir conhecimento e com isso, ao final, sair melhores do que a gente começou. Então, eu conto muito com a ajuda de vocês todos e que a gente possa ter um momento de discussão assim, interessante aqui. É, a, a, oi? Oi, pode Bom, falar, Bottoni. Fica tá à bom. vontade. Então, assim, a gente objetiva basicamente aqui é discutir assim, o que é a doença, né? Assim, a Covid-19, né? Doença causada pelo SARS-CoV-2, né? Que é a Severe Acute Respiratory Syndrome, né? E ele recebeu esse Uhum. nome de dois, né? SARS-CoV-2, né? Porque já houve uma SARS-CoV-1, né? Também na China, começando na China também. Então, esse vírus agora é diferente daquele e recebe esse nome. Então, vamos passar por algumas coisas interessantes para depois nos sobrar algum tempo para a gente poder discutir melhor o que a gente pode fazer, o que tem de evidência no momento, né? Se vai e volta, né? Tudo é colocado assim, escondidinho, mais fácil de ver, né? Então, assim, uma coisa aparece, some, volta, aparece, some, volta, é próprio dessas patologias novas que a gente tem pouca evidência para elas, né? Mas a gente tem conhecimento, assim, dos coronavírus, de 6 tipos de coronavírus, né? 3 dos quais, que é o SARS-CoV-1, vamos chamar assim, o MERS-CoV e o SARS-CoV-2, que o SARS-CoV-1, assim chamado, vamos dizer, foi causa de uma epidemia muito mais restrita à China, né, numa região lá chamada Guangdong, em 2002 e 2003, mas foi responsável por 8 mil casos e 774 mortes, né, que é uma mortalidade de 9,5%. E o MERS foi restrito ao Oriente Médio, né? Teve de interessante nessa história que os camelos estavam envolvidos nessa transmissibilidade e teve lá nessa região, né, do Oriente Médio 2.494 casos com 858 mortes, né? Então 34% Mortalidade. de mortalidade, né? Já agora a gente está vivendo aí essa situação atual, né, assim, apavorante, né, já passamos já muito nossas contas aqui no Brasil, a gente já
já passa de 500 mil casos e cada dia crescendo mais e sem um alinhavo adequado para a gente seguir adiante, né? A transmissibilidade por gotículas de secreção, né? Principalmente a um raio de 1 a 2 metros de distância do, do infectado, né? O interessante assim, é que em torno de 50% a 60% das dessa transmissão ela se dá por pacientes que são assintomáticos, né? Assim, completamente assintomáticos, e ou por pacientes que ainda não estão sintomáticos, né? Assim, a doença em si tem um período de incubação que é relativamente curto, em torno de 3 a 5 dias, e a doença, daí para frente, 80% dos pacientes desenvolve uma forma leve a moderada, né? E os outros 15% vão desenvolver formas mais graves, mas não criticamente graves, e 5% vão demandar estritamente terapia intensiva, né? De interessante, assim, na patogênese, uma coisa que já se conhecia até por intermédio dos estudos da SARS-CoV-1, né? E é um dado muito interessante, assim, sob o ponto de vista do que já se aventou da evolução da doença, em patogeneticamente, se o vírus usa de um receptor da enzima conversora da angiotensina, o ECA2, né, que é um receptor de membrana, né, e o vírus se liga a uma fração S dele lá de superfície, se liga a esse receptor e por intermédio dele ele é facilitada a sua entrada dentro da célula. E pelo fato desse receptor entrar em down regulation depois da entrada do vírus, é que muita coisa se aventou, né? Que naqueles pacientes que usavam o inibidor de ECA, inibidor do receptor da enzima conversora também, da angiotensina 2, e que esses pacientes poderiam ter um risco maior de mortalidade, tendo em vista que uma das patologias que se apresentava como risco a doença era a hipertensão, e muitos pacientes hipertensos usavam essas drogas e, por sua vez, pensou-se que haveria a possibilidade de um risco maior pelo uso delas, mas isso não é um fato, na verdade, isso não acontece, não há nenhum risco àqueles pacientes que usam drogas que têm esse perfil terapêutico. O que pode, na verdade, é que, pelo down regulation dos receptores, a falta desse receptor, aí sim, tem um risco maior evolutivo para esses pacientes, tá certo? A doença pode se diferenciar em dois tipos, dois fenótipos típicos, né? Assim, que são aqueles pacientes que têm a doença pulmonar, né? Então a gente dividiria os pacientes o tipo 1, o tipo 2, o tipo L, o tipo H, assim, dependendo do que a gente vai querer usar, mas assim, independente disso, o que a gente precisa entender é que essa subdivisão ela se relaciona com a gravidade da doença e muito com a elastância, a complacência, a capacidade elástica do pulmão. Então, quanto menor é essa complacência, mais grave é o doente, né? E quanto maior é a elastância, é a complacência, o doente tem uma evolução menos importante, talvez, ou talvez seja um contínuo de uma fase inicial e depois de uma fase mais tardia da doença, né? As alterações clínicas, né, as manifestações clínicas da doença, elas são muito parecidas, ela é muito semelhante a muitas outras doenças que a gente conhece no dia a dia, de doenças de síndrome gripal aguda, né? Assim, a gente classifica tudo dentro deste rótulo, né, de síndrome gripal aguda. E
se caracteriza basicamente por tosse, por coriza, por febre, por dispneia, respiração curta e rápida. Isso, dependendo da gravidade, dependendo das comorbidades, isso aparece com maior ou menor intensidade, né? Há duas manifestações clínicas que têm uma maior especificidade, que é a perda do olfato e a perda do paladar. Talvez isso carregue um pouco mais de especificidade para a gente ter isso como um critério de seleção, assim, de possibilidade para esses pacientes. Mas a doença em si precisa ser vista sob o ponto de vista, né? Se coloca todo mundo dentro desse... E como estamos vivendo uma pandemia de números absolutamente estratosféricos, vamos dizer assim. Uhum. Todos os pacientes com um quadro de síndrome gripal aguda, dificilmente a gente vai conseguir dizer com certeza, você tem influenza, você tem isso, você tem aquilo, e não é coronavírus nesse dado momento, né? O mesmo aconteceu na época do H1N1, que de 2009, né, assim, era uma transmissibilidade não tão intensa quanto é agora, mas a gente interpretava todo mundo com síndrome gripal aguda, ou então com síndrome respiratória aguda grave, como possível H1N1, e hoje como possível, até que se prove o contrário, ele é um possível coronavírus 2, né? Existem sinais dessa sintomático e antes de sintomático, ele já tem uma replicação grande do vírus nas vias aéreas superiores, então ele já se torna infectante, né? E essa fase de replicação viral vai ter o seu expoente até lá pelo sétimo dia, sétimo, 10º dia, tá certo? A partir daí, a replicação viral começa a diminuir e a resposta inflamatória, a resposta inata do organismo, né? Inicialmente a gente vai ter uma resposta não tão específica, né? A gente vai ter o reconhecimento por múltiplas células e posteriormente a gente vai ter o conhecimento específico, né? Por células do sistema de defesa que vão reconhecer e começar a produzir anticorpos e uma resposta inflamatória específica a esse patógeno. Essa especificidade vai, muito das vezes, se transformar no que a gente conhece e vem sendo dito aí muito, né, assim, nas mídias várias, né, como a tempestade de citocínica, né? Isso acontece sempre, na verdade. Assim, quando ela é desregulada, é que ela vai acometer esses 5% desses pacientes e que vão para a terapia intensiva. Então, essa desregulação é que vai fazer muito da diferença na evolução da doença, né? E isso acontece com outras coisas que a gente já tem conhecimento, com a sepse, com outras doenças, e pancreatite, grande queimado, isso tudo pode acontecer independente. A gente tem conhecimento agora, assim, por que é tão importante, agora isso é dito com tanta veemência de um conhecimento que a gente já tem. Pelo fato da doença ter uma alta transmissibilidade, ter uma evolução muito rápida, você vê que da infecção a sintomatologia leva 3 dias, 5 dias, e a partir daí, para o doente estar muito grave, demandando já terapia intensiva, lá pelo 7º, 10º dia, é tudo muito rápido, e pacientes que não têm absolutamente nada, desenvolvem, pacientes que têm patologias que facilitam a evolução pior também, vão desenvolver, tá certo? A propósito disso, a gente sabe que aqueles de maior risco são aqueles pacientes que têm mais que 65 anos, pacientes que têm alguma cardiopatia, pacientes que são diabéticos, pacientes que têm uma imunossupressão, obesidade, e
dentro das cardiopatias, a cardiopatia isquêmica e a cardiopatia, a insuficiência cardíaca e a miocardiopatia, né, uma doença própria do músculo cardíaco, tem uma chance maior de desenvolver formas mais graves e de evolução insatisfatória, de evolução ao óbito, né? É uma coisa impressionante, né? Você pensar assim, tivemos 1.000 óbitos hoje de uma doença só. Assim, o sem fato, dúvida. né? E assim, é fato que todos morreremos, né? Isso aí não tem dúvida, mas assim, dessa forma que é constrangedor dizer que todos morreremos, né? Enfim, Sim. a doença em si, então, ela tem esses períodos que a gente classificaria, né, como em estágios, né, assim, ou um estadiamento, né, assim, uma localização para que a gente possa tentar influir na evolução da doença, na fisiopatologia da doença, de forma a poder ajudar a evolução crítica do paciente. Porque, infelizmente, assim, do ponto de vista terapêutico, eu sinto em dizer, mas assim, droga alguma até o momento demonstrou absoluta confiabilidade no que a gente possa fazer, tá certo? Bom, então você tem essa fase inicial, que é um período de incubação, que dura em torno de 5 dias, depois o doente se transforma em sintomático ali por volta do terceiro ao quinto dia, é a fase 2, a fase 3 é a fase pulmonar precoce, né? E a fase 4, que é a fase pulmonar tardia, né? Que se já tem muito mais consolidação no pulmão, já tem muito mais alteração da relação ventilação-perfusão e, com isso, hipoxemias mais refratárias e uma chance maior de evolução desfavorável, né? Então, assim, E isso as leva... imagens radiológicas, Botoni, tem uma diferença assim para as outras doenças? Olha, o que a gente vê basicamente no raio-x de tórax desses pacientes, assim, inicialmente você está naquela fase 1 ou fase 2 sintomático, pode ser um doente que chega lá absolutamente com uma síndrome gripal aguda, pouco sintomático, ainda satura bem, com talvez uma queixa de dispneia, mas satura bem, e o raio-x de tórax, muitas das vezes, ele é normal. Tá certo? Aí até existe uma questão, então tá bom, então eu devo fazer tomografia de todo mundo. A É. tomografia, ela vai mostrar nessa fase, ela vai demonstrar uma descorrelação clínico-radiológica muito interessante, que talvez vai te fazer internar o paciente mais pela imagem que você está vendo do que pela... Então, Uhum. existe uma manifestação nessa fase primeira, assim, que é uma manifestação um pouco mais típica, né, que, assim, que leva alguns autores até dizer que, que por exemplo, o paciente faz um exame para avaliar a presença de marcador genético do vírus, né, faz uma PCR de tempo real, né, procurando o RNA do vírus, que é um vírus RNA, né, procurando o RNA do vírus, não encontra, dá negativo por uma série de motivos, não é um exame absolutamente determinante, né? E a tomografia desse paciente é mais típica, com lesões em vidro fosco periféricas, assim, em PETs, assim, tipo uma broncopneumonia, mas muito vidro fosco e pouca manifestação vascular nesses casos, assim, mas mais periférica, a cortical do pulmão, né? Assim, a região periférica do pulmão. Esses pacientes, eles recebem um diagnóstico de grande probabilidade radiológica, né, por causa de um acometimento que é de grandes proporções do pulmão e que tem uma grande probabilidade de ser por coronavírus. Então, dentro de um Uhum. espectro existe, apesar de que isso pode não ser, assim, então,
dentro dessas fases, as coisas vão acontecendo e a complacência pulmonar. Então, assim, nessa fase inicial, que é a fase 3, né? A complacência pulmonar, você tem uma hipoxemia importante, isso chama muita atenção, uma hipoxemia importante, uma síndrome de saturação importante, com uma elasticidade pulmonar boa. Isso é o que chama muita atenção. E aí, na medida em que as lesões em vidro fosco, que são lesões inflamatórias, basicamente, vão progredindo e as consolidações pulmonares vão ficando cada vez mais evidentes, né, com broncograma aéreo, e abre aí uma página para o diagnóstico diferencial com uma pneumonia sobreposta por uma bactéria ou por uma outra um outro germe de importância, a gente entra na fase 4, que é uma fase mais tardia, em que a complacência pulmonar reduz muito e a hipoxemia se mantém sempre muito grave, né? Então, nesse curso que a gente descreve da doença, a gente pode dizer que o diagnóstico vai fazer ele tem um curso de interesse nesse tempo. Por quê? Porque na fase 1 e 2 da doença não tem anticorpos ainda, não adianta procurar pelos anticorpos, nem IgM, nem IgA, nem IgG. Então, os anticorpos vão aparecer lá pelo 11º dia e com certeza a partir do 15º dia, tá certo? Então, nessa fase inicial, o diagnóstico é um diagnóstico clínico de probabilidade, com alterações radiológicas de probabilidade e o diagnóstico de certeza vem com o encontro molecular, né, do RNA do vírus em secreções, principalmente das secreções respiratórias, né? Das secreções respiratórias, a nasofaringe é que regularmente a gente colhe, né? Assim, com mais facilidade. E se o doente está entubado, se o doente vai se submeter a algum procedimento de endoscopia e tudo, mas pensando que o que se deve evitar nessas possibilidades é a aerossolização de partículas, né? Assim, essa aerossolização deve ser evitada a todo custo, né? Então, geralmente, a gente prefere as secreções nasofaríngeas justamente para evitar a aerossolização com maior facilidade, né? Então, o diagnóstico é esse. Até o 10º dia de doença é a procura molecular, né, pelo PCR do RNA do vírus, e a partir daí você já pode iniciar a busca de anticorpos, né, anticorpos de fase aguda, que é IgM, IgA, e anticorpos de fase tardia, já que lá depois do 15º dia, que é o aparecimento da IgG. A grande dificuldade que a gente tem com os testes atuais com relação à sensibilidade e especificidade e a qualidade dos testes que estão aparecendo. Apareceu um horror de testes até o momento, mas que pecam por baixa sensibilidade, uma especificidade alta, mas assim, de toda forma, a chance de falso negativo e a chance de falso positivo ainda é muito grande. O que parece, Bottoni, os testes melhores. E seguindo essa linha, né, a gente tem uma pergunta aqui da Adriana. Ela coloca assim, ó, já que após a contaminação com coronavírus, os sintomas vão aparecer após 3 a 5 dias, qual que é a sua opinião quanto à indicação de realizar testes em todos os profissionais de saúde? Os testes, os testes moleculares, né? Eu estou entendendo que sim também, mas ela não especifica. Eu acho que quem está na linha de frente tem que fazer regularmente um teste. Com frequência deve fazer, porque a grande maioria vai ser assintomático mesmo, né? Assim, e vai estar ali lidando com
com outros pacientes e vai estar lidando com os seus colegas e tudo. Então, é muito... E circulando, né, para ir ao trabalho, É, enfim, né, uma várias... série de outras questões, né? Né, o teste deve ser feito frequentemente nesses pacientes, né? Então, vamos terminar aqui a... Então, a grande questão que a gente chega num paciente que chega com síndrome gripal aguda, ou síndrome respiratória aguda grave, ou uma síndrome de resposta inflamatória, é se eu estou diante de um caso de SARS-CoV-2 ou não, tá certo? Essa que é a grande Uhum. questão, né? Assim, então, nesse momento agora, eu, assim, pensando do ponto de vista dos riscos todos, a gente deve considerá-los todos como sendo sim, entendeu? E tomar as medidas de proteção da equipe, do grupo, e dos outros pacientes também, sempre nesse sentido, né? O manejo desses pacientes não difere em nada do manejo de um doente criticamente enfermo. A única diferença que existe é porque a transmissibilidade é muito fácil, né? Assim, e ela é muito grande, então a gente tem que tomar os cuidados sempre, né? O uso das Uhum. EPIs, dos EPIs, o cuidado de higiene que a gente já deve ter mesmo, né? Não precisa de ser relembrado e atualizado das necessidades de se lavar as mãos, de se evitar contatos desnecessários, mas às vezes a gente precisa de uma certa contundência para a gente não esquecer, né? Mas se baseia basicamente na anamnese, no exame físico, nos exames complementares, como a gente disse, e o diagnóstico de certeza é pela PCR mesmo, e na medida em que a gente for dominando a tecnologia dos exames de sorológicos ou outros, futuramente, esse também vai ajudar muito, mas sempre com aquela questão, né? Eu vou precisar de pelo menos 10 dias no atual conhecimento para que eu possa ter a possibilidade de um exame positivo, né? E aí, diante dessa situação, eu estou com um paciente, síndrome gripal aguda, e eu entendo que esse paciente pode sim ter uma síndrome gripal aguda pelo coronavírus, né? Aí eu vou ter que, a minha decisão segunda o que eu faço com esse doente? Eu devolvo ele para o domicílio, interno ele num hospital, eu levo ele para uma enfermaria específica, né? Ou encaminho esse doente para o CTI, né? Isso vai basear basicamente na avaliação clínica do paciente, assim, em exames simples, né, como saturação periférica de oxigênio, a frequência respiratória, a sensação clínica que o paciente te demonstra, o tanto que ele está gastando de energia para respirar, o trabalho que ele usa para respirar, né, pensando que a gente aqui agora, tranquilamente, né, os nossos músculos respiratórios consomem em torno de 4% da energia que a gente produz, e numa condição clínica de maior gravidade, ele passa a consumir 20 a 30% da energia que a gente produz, né? Então, isso é muito importante, Uhum. esse julgamento. E esse julgamento é clínico, não tem nenhum exame que eu possa fazer e vai me dar lá, ó, você está consumindo tanto, como eu olhar no meu carro e vejo lá que eu estou gastando tanto por cada quilômetro percorrido, né? Isso é tudo clínico, é tudo no olho mesmo, por isso que essas equipes têm que ser formatadas de forma que a gente tenha sempre um grupo multidisciplinar trabalhando junto e pessoas experientes com pessoas com menos experiência para que haja uma homogeneidade na decisão, e a experiência nesse contexto vale muito nesse momento agora, né? Uhum. Então, se o paciente está dentro daquele grupo das formas leves, é um doente que respira bem, não queixa de falta de ar, está tranquilo, satura bem, esse doente pode ir para casa, pode ser observado em casa, pode ser monitorado
por telemedicina, né? A cada 48 horas alguém liga para esse paciente, pergunta como é que a evolução dele tem sido. Assim, a gente tem feito isso aqui, eu acredito que em outros lugares do Brasil também isso tem sido feito, para que a gente não deixe que o que é importante, assim, que uma coisa que a gente falava muito, né? Se você perceber falta de ar, você volte para cá. Não, é melhor ele voltar antes de perceber que tem falta de ar, entendeu? Porque... Então, essa monitorização na busca de marcadores de maior risco, né, sinais de alerta, ela é muito importante, né? Ela vale muito a pena, né? Ambulatórios específicos, depois até ambulatórios específicos para o pós-Covid, né? Porque a gente não sabe como é que esses doentes vão ficar depois. A gente não sabe o quanto de limitação que eles vão ter depois. Então, a gente precisa dessa formatação pré e pós, né? Naqueles pacientes que têm sinais de alerta, que são a dispneia francamente objetivada, uma frequência respiratória acima de 23, 24, uma saturação já ambiente menor do que 93, respirando o ar ambiente, esses pacientes devem ficar no hospital e não devem ir para casa, porque as próximas horas serão muito importantes na evolução desse doente, né? Os próximos dias, né? Ou o paciente que tem uma sensação de opressão torácica, né? Para respirar, ele sente um peso. Ou pacientes que têm muitos fatores de risco, né? Tem um paciente que é um cardiopata, um paciente... Lembrando que o paciente por si só, mesmo que ele não tenha cardiopatia nenhuma, em torno de 15% vai se apresentar como uma insuficiência cardíaca aguda e causada por uma miocardite pelo próprio vírus ou por um infarto que o vírus fez com a cascata de coagulação desse paciente e fez com que ele trombosasse uma coronária e, por sua vez, infartasse e, por causa disso, perdesse função cardíaca. Então, é uma doença muito sistêmica, ela não é do pulmão, é uma doença de todo o endotélio vascular que a gente possa ter conhecimento, tá certo? Bom, então, uma vez decidido, né, se é um paciente, então, esse paciente, então, vai para casa, esse paciente tem uma lesão moderada, com uma pneumonia leve e satura bem, ele pode ir para casa também, mas é um paciente que já tem uma pneumonia já mais importante, com acometimento do pulmão de pelo menos 25%, esse paciente vai para a unidade de cuidados, numa enfermaria de cuidados para Covid, né? Então, se é um paciente que já tem mais comorbidades e já tem sinais mais importantes, né? Satura mal, depende de suplementação de oxigênio, esse doente deve ir para a terapia intensiva, tá certo? Na terapia intensiva, o que é que a gente vai precisar ter em mente para esse paciente, né? Assim, é o momento da intubação. Esse é um desafio crítico para esses pacientes, né? Assim, quando e como eu vou intubar esse paciente? Quando, de preferência, antes do desespero, para que a medida não seja de maior aerossolização, vamos dizer assim, e com isso a gente perde totalmente a elegância, né? E aí entuba de qualquer jeito, se protege de qualquer jeito, a equipe toda corre risco e não vale a pena. Então, ele deve ser intubado no momento certo e nem um minuto antes e nem um minuto depois, vamos dizer assim, para que ele não precise de passar pela deselegância de entubá-lo no desespero, né? Então, a organização institucional que a gente precisa para isso tudo que eu estou falando é o quê? É um espaço físico adequado, leitos de preferência com pressão negativa em todos os leitos, principalmente uma equipe multidisciplinar muito bem treinada, isso é fundamental, porque já que nós estamos tentando consertar o avião em pleno voo,
nós precisamos, pelo menos, que a gente não bata tanta cabeça no corredor, né? Então, a gente precisa de uma equipe muito bem treinada, e isso, a disposição da equipe em se treinar é fundamental, né? E uma comunicação também entre a equipe efetiva, né, Botoni? Assim, Isso é fundamental. aquela questão de no olhar já saber o que que aquele outro profissional precisa, né? Nessa hora a gente vê a diferença disso. E os protocolos estratégicos que a gente precisa montar, né, eles não são diferentes dos outros, né? O transporte do paciente, o momento da intubação, os bundles, né, de lesão por Uhum. pressão, pneumonia, e tromboembolismo, lesão gastrointestinal, do aparelho digestivo, Infecção nada do disso é trato diferente. urinário. Infecção do trato urinário, nada disso diferente dos outros pacientes que a gente tem costume de ver, né? Assim, de tratar esses anos todos e atualmente, né? Todos são absolutamente o que a gente precisa fazer. Isso tudo é com o mínimo de infectividade possível. É a única diferença básica nisso, né? Assim, é... Bom, sintomatologia a gente já disse, né? Assim, das mais frequentes, a tosse, a febre e a dispneia são as mais frequentes, né? Mas você pode ter ainda dor de garganta, mialgia, cefaleia, perda do olfato e do paladar, que a gente já disse que tem mais especificidade, e isso sai na história clínica desses pacientes. A avaliação laboratorial desses pacientes também não é diferente do nosso dia a dia, né? Assim, são os marcadores de inflamação, né? Assim, que a gente tem costume de fazer mesmo, que é a PCR. A procalcitonina não assim, em geral ela não está elevada nas fases iniciais da doença, mas é um marcador interessante quando eu estou na dúvida se há uma co-infecção associada, uma co-infecção bacteriana associada. Aí a procalcitonina ela vai subir e, e a gente vai ter mais evidência disso. Mas existem alguns marcadores que têm uma certa especificidade, né? Tendo em vista o acometimento cardíaco desses pacientes, a gente deve inicialmente, toda vez que o paciente muda a evolução clínica, a gente deve ter essas enzimas cardíacas medidas, né? Inicialmente, a gente deve ter o dedímero, o triglicéride, ferritina, o eletrocardiograma sempre inicialmente, a gente deve usar e tê-lo, né? Principalmente para a gente medir o intervalo QT e QTC desses pacientes, porque apesar da falta de evidências para o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina, ela ainda vem sendo utilizada, então a gente Hoje sabe que mesmo o ela ensaio clínico da OMS, né, voltaram, né, a por isso realizar que eu diante das falo assim, críticas daquele outro estudo. Então, e realmente é de se criticar mesmo, né? Porque são é, 90, vai falar isso mais para frente. O raio-x de tórax, né, a tomografia. Tomografia ela é mandatória em todos os pacientes que se internarem. Então, todos que se internarem vão fazer tomografia. Aqueles pacientes com forma grave e moderados, assim, pouco sintomáticos, nesses talvez não seja necessário, tá certo? Justamente por causa disso. Se você vai ter, às vezes, vai ficar tão incomodado com tanta lesão que você vai preferir internar ele, entendeu? A ultrassonografia clínica, esses pacientes devem todos serem submetidos à ultrassonografia clínica, né, para ver ultrassom de pulmão, ultrassom cardíaco e venoso também, para você ver como que ele é na fase inicial, apesar de que a gente não sabe o momento certo em que o distúrbio da coagulação ele se inicia, mas muito provavelmente ele tem início desde o início, mas no início ainda tem como os mecanismos trombóticos e de trombólise naturais, eles ainda são compensatórios, né? Quando o caminho trombótico ele fica mais favorável, isso, o doente é deitado, inflamado, pouco mobilizado, aí talvez apareça clinicamente mais tardiamente. Mas eu acho que já é um distúrbio já de fases iniciais da doença mesmo, né?
A tomografia também a gente já disse, né, sobre a sua sensibilidade, a especificidade, que talvez na fase inicial seja um pouco mais importante, mas o que a gente vai encontrar mesmo, geralmente, é vidro fosco, que é o que chama muita atenção, né, e uma doença mais periférica, né? Bom, Uhum. e, 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 e aí a gente passa para o manejo assim, da intubação, né? A gente escolhe o que a gente vai intubar. Esses pacientes devem ser intubados de preferência em salas apropriadas. Vamos falar que a gente tem as condições básicas todas aqui, né? Sala com pressão negativa, equipe treinada, todo mundo sabe quem é quem naquele momento da intubação, todo mundo sabe a sua função no momento da intubação, né? É, e sempre deve ser feita de preferência pela pessoa de maior experiência no grupo, tá certo? Uhum. O anestesista ou o intensivista de maior experiência, infelizmente não é momento de se treinar intubação, de se pegar manejo de intubação nessa fase, porque o doente geralmente é muito grave. A gente não deve perder a primeira chance, a gente deve intubá-lo sempre na primeira chance e pela técnica de sequência rápida, que é do domínio de todo mundo, não precisa da gente falar esse respeito aqui. Lembrando que uma coisa que a gente observa nos pacientes já muito, né? Ele está ali brigando, assim, com uma resposta adrenérgica absurda, aí na hora que você faz a sequência rápida, você seda, curariza, ele choca. Então, você tem que Uhum. estar pronto ali para utilizar cristalóides, tem que estar pronto para utilizar vasopressores. A noradrenalina é a droga de eleição mesmo. Os cristalóides, os fisiológicos mesmo, não há necessidade de ser uma outra substância. E lembrando outra coisa que o balanço hídrico positivo aumenta o tempo de internação, aumenta o tempo de ventilação mecânica e aumenta a chance de morrer. Tá certo? Então, esses doentes vão precisar mesmo de um desafio volêmico, tá certo? Às vezes para recuperar a pressão, mas lembrando que less is more, entendeu? Assim, a gente não deve nunca utilizar mais do que deveríamos, tá certo? Evitar ao máximo a sobrecarga volêmica nesses pacientes, porque o tórax é cheio de ar e de líquido, então se eu aumento o conteúdo líquido, eu vou diminuir a possibilidade de abertura de vias aéreas e tarará, tarará. Bom, o doente, uma vez entubado, ele deve ser entubado com todas as técnicas de proteção, né, de clampagem do tubo para evitar a aerossolização, tampão do orifício de entrada do tubo, com guia, de preferência com vídeo laringoscópio, se possível, e com o profissional mais treinado da equipe, tá certo? Uma vez entubado, ele é imediatamente colocado em ventilação mecânica, um sistema de manutenção da aspiração, né? Um circuito fechado de aspiração, para que não Inspiração. haja nem descompressão e nem aerossolização, né? A contaminação com secreções. E o manejo da ventilação mecânica desse paciente também não é diferente do que a gente tem o costume de fazer na síndrome da angústia respiratória aguda, né? Que são os mecanismos da ventilação protetora, ou seja, baixos volumes correntes, com uma pressão de platô em torno de 30 centímetros de água ou menos, ou então guiado por um drive pressure de 15 centímetros de água ou menos, né? Para que a gente evite o volotrauma e o barotrauma e, com isso, desencadeie o pulmão como um órgão de manutenção da resposta inflamatória, que é um conhecimento que a gente já tem, né? Que a gente vem ganhando ao longo dos anos da terapia intensiva, né? Terapia intensiva, ela, em todos os grandes movimentos sociais e humanos, ela evoluiu. Né? Na Primeira Uhum. Guerra, Segunda Guerra, e aí foi caminhando, e agora não vai ser diferente Sem com dúvida. isso, com essa
dificuldade toda que a gente está vivendo, né? Bom, se esses pacientes, então, mais especificamente, né, se ficarem mais refratários à ventilação mecânica, né, são pacientes que mantêm uma PaO2-FO2, uma relação PaO2-FO2 menor que 150, saturam com a necessidade superior a 60% de FO2, 60% de oxigênio, a gente deve pronar esse paciente, que é outro momento crítico da ventilação desses pacientes. A gente faz isso com frequência naqueles pacientes que a infectividade dele é pouco importante, né? Quando a importância é grande, a gente vai precisar de uma equipe muito bem treinada, já preparada para pronar, e essa pronação deve ficar pelo menos por 16 horas. Então, você imagina, né? Assim, você cuidar com todo o aparato que a gente tem de um paciente em posição supina, né? Já é difícil, mas pronado para você evitar as lesões secundárias, né? Sem dúvida. Então, é um outro momento importante, né? Se o doente ainda assim continua com dificuldade de oxigenação, a gente vai passar para o passo seguinte, se for possível, que é a circulação extracorpórea, a ECMO veno-venosa, a ECMO veno-arterial, e com todas as dificuldades de um doente que tem caracteristicamente a hipercoagulabilidade como característica importante de evolução, né? Bom, que mais que a gente pode falar aqui agora do tratamento mais especificamente? Então, para o tratamento mais especificamente, a gente vai ter os cuidados básicos, aqueles que a gente oferece basicamente para todos os pacientes, mas a grande questão é o quê? A fase 1 da doença, que é a fase grande replicação viral, né, nos primeiros 5 dias até o 10º dia da evolução, é o momento que a gente deveria ter uma terapia antiviral de grande efetividade, né? Com isso, a gente diminuiria bastante o agente etiológico, né? Como a gente faz, né, com as bactérias, usa o antibiótico mais correto, né? Assim, usa um antibiótico de amplo espectro, até que eu conheça que bactéria é aquela, para eu depois fazer a seleção descalonada daquela possibilidade, mas aqui eu não sei, eu sei que o vírus está ali replicando livremente e eu não sei o que eu vou fazer de fato. Eu tenho como desafios, né, assim, que vêm, assim, drogas que vêm sendo desafiadas, né, assim, a cloroquina e a hidroxicloroquina mostraram efetividade contra o vírus, mas em estudos de meio de cultura, estudos de bancada, diferentemente do que a gente tem visto naqueles pacientes clinicamente, né? Assim, um estudo de importância recentemente, né, um estudo que englobou 95 mil pacientes, mas assim, uma coletânea de pacientes, né, não demonstrou a menor efetividade no uso da hidroxicloroquina, e isso motivou, ou da cloroquina, motivou a OMS cancelar todos os estudos que estavam em curso, né? Acho que talvez isso não tenha ocorrido, porque foi tão pouco tempo, né? Assim, para depois, por problemas nesse grupo, né? Porque desses 95 mil pacientes, acho que 1.000 e poucos só que tomaram hidroxicloroquina, Isso. e talvez esse grupo tenha morrido mais porque ele já tenha sofrido um viés de seleção muito grande. Então, fica difícil de avaliar essa possibilidade. Então, tem que partir de um estudo mesmo criterioso, duplo cego, para que a gente possa desqualificar ou absolutamente aprovar a droga, né? Assim. Outra questão é
a heparinização profilática e a heparinização terapêutica, quando é que eu vou fazer uma coisa e quando é que eu vou fazer outra, né? Assim, é difícil falar exatamente quando é que isso ou que aquilo, por quê? Porque tem pacientes que trombosaram com doses profiláticas e tem pacientes que também trombosaram com doses terapêuticas, né? Então, o momento é de, assim, todo paciente que evolui desfavoravelmente, ou então tinha uma evolução favorável e perde o controle da evolução desse paciente, a heparinização efetiva deve ser feita absolutamente. Agora, a profilática, como é um doente crítico, que tem uma lesão endotelial difusa, isso deve receber, todos os pacientes devem receber. Outra questão de importância é o uso do corticoide. O uso do corticoide, a grande questão que se faz e que se fazia e o que se evitou o uso dele no início é pela questão do aumento da chance disso predispor uma maior replicação viral. Tá certo? Bom, mas em estudos e autores até muito de grande experiência em doenças críticas, né, que é o Meduri, e outros, o Mari, e vários outros intensivistas, e tem linhas de pesquisa consolidadas em ventilação mecânica e lesões pulmonares, preconizam o uso da hidroxicloroquina desde o início, a heparinização desde o início, a metilprednisolona desde o início, vitamina C em doses altíssimas desde o início. Então, é difícil da gente afirmar com certeza o que é que a gente deve fazer. O que eu acho, o recado que eu gostaria de dar, assim, é que cada paciente é um, tá certo? Então, você deve ter uma posição a ser tomada para aquele paciente, tá certo? Não fazer tudo para todos e nem deixar de fazer para aquele, tá certo? É basicamente isso, tá certo? Bom, eu acho que já falei o suficiente e... Botoni, a gente tem perguntas. Se eu dizer, parece que o nosso tempo já não é tão longo, né? Já está Obrigado, viu? quase acabando, a Desculpa gente tem demorar. 8 minutos só. Imagina, tá ótimo. A Maria Fernanda, ela faz uma pergunta através do Facebook, ela coloca assim, ó, professor, como é vista a diminuição do isolamento... Desculpa, Rodrigo. Como é vista a diminuição do isolamento, mesmo sem a diminuição do número de casos diários? Qual que é a sua avaliação, né? Existem duas grandes pressões no que a gente está vivendo hoje, né? Que é uma pressão econômica, uma pressão política. Né? Nessa mesma balança, vamos imaginar uma balança de dois pratos, né? E uma situação social gravíssima, né? Assim, enquanto a doença se restringia à Avenida Paulista, a doença se restringia ao interior da Avenida do Contorno, né? A doença se restringia à Baía de Copacabana, estava tudo muito tranquilo, né? Na medida em que a coisa saiu do domínio, né, da gente, e agora como é que você vai dizer, né, assim, não, agora nós vamos voltar, vamos flexibilizar. A minha opinião é de que isso só será possível como no resto do mundo fez, né? Assim, você tem diariamente uma redução dos casos novos, e se você sabe que daquele pool de casos, 100 doentes novos, vamos dizer, você sabe que 80% vai ficar tranquilo. 15% vai ter uma doença importante, mas não tão grave. E que 5% vão para terapia intensiva com uma chance importante de morrer, né? Que é uma mortalidade em torno de 50%, né? Então, assim, exatamente. Se esse número é crescente, como que você vai falar daqui a 15 dias com os 10 mil casos novos que você teve hoje
e amanhã você tem 15 mil, e depois de amanhã, e tarará, tarará. Então não é E a não tem interiorização outra. também da doença, né, Botoni, que a gente tem observado, e as cidades do interior não têm essa infraestrutura. Então, Não isso tem, vai também é muito cair no grande importante. centro, né? É, sem dúvida. A outra pergunta, então, da Maria Fernanda, ela coloca que ela teve Covid há 21 dias e se ela já pode ver a filha dela de 9 anos. Ela ficou 5 dias na UTI, foi liberada com PCR baixo e teve problemas no fígado. É. Há uma manifestação multiorgânica mesmo, né? O Uhum, fígado desenvolve uma elevação das aminotransferases, o rim, frequentemente, esses pacientes vão precisar de terapia de substituição renal, assim. Agora, é, qual que seria a melhor maneira de eu dizer que assim, não, você tá liberado, tá certo? A gente coloca aí um período de quarentena de 14 dias, no uhum, doente que tem uma evolução dessa de página, né, assim, que eu descrevo, né, assim, eu sei que a replicação ela é muito grande até o 7º, 10º dia, mas que até 10 dias existem trabalhos, um trabalho até da OMS que fala disso, né? isso. Tem replicação e transmissão com 14 dias, então a gente fala que é 14 dias por causa disso. E a Uhum, partir daí, bom, então tem 21 dias. Mas eu sei também que o doente que demandou uma terapia, demandou e que teve uma patologia mais sintomática, esse doente, ele ainda é mais infectivo é, por mais infectante por tempo, mais né? tempo. É. É. Então, assim, o que seria o mais correto? Podia até me perguntar uma pessoa, eu estou indo visitar minha mãe, tive Covid, que eu posso ir? Eu falei assim, olha, o jeito melhor de você saber isso, você faz outro PCR, se ele tiver negativo, você tem mais chance Melhor de... opção, né? Né? Uma outra pergunta, né? Só para finalizar, que a gente já está quase no horário. Quem já teve Covid, se pode ter novamente ou fica imune? Essa é uma pergunta que a gente ainda, né, Botone? Essa é a Não pergunta tem do milhão. resposta. Né? É. Assim, eu, particularmente, acho que, como outras doenças virais, a gente vai alcançar A a imunidade. imunidade, tá certo? Mas, assim, ninguém ainda afirmou isso, ninguém ainda disse claramente, olha, não, há uma proteção estabelecida mesmo depois do primeiro contato. Mas que se esse vírus vai sofrer mutações, tipo o influenza, que todo ano a gente tem que fazer uma revacinação, talvez seja essa a história do Do Covid, né? Covid. Do SARS-CoV-2. Mas é uma pergunta sem resposta ainda. Sem resposta ainda. Uhum. E é pouco tempo para dizer isso. 6 meses é muito pouco tempo. O Botone, assim, te dá um retorno, assim, você teve inúmeros elogios pela live, todo mundo gostou muito. Te agradecer mais uma vez pela disponibilidade, por ter, realmente foi excelente, você conseguiu aí abranger toda a Eu doença. tenho muitos amigos, Andressa, graças a Deus. Nada disso, você tem muita competência. E eu que já trabalho até hoje, né? Muito bom trabalhar com você. E assim, te agradecer. Amanhã a gente tem mais uma live para discutir isso que a gente começou a falar um pouquinho hoje, né? Do número de leitos de terapia Sim. intensiva com o Jorge Salu. Então, ele vai falar desse panorama global, né? Do global não, tanto global quanto do Brasil, as dificuldades que a gente enfrenta nesse momento da doença em relação a isso. E já fica aí o convite, então, amanhã, 19h30. Te agradecer mais uma vez. Você continua recebendo aqui inúmeros elogios. Tem gente pedindo outra live, viu, Botone? Aí a gente já deixa Tá agendado. bom. Vamos fazer. Vamos sim. E a live, então, fica disponível, pessoal, no Instagram da Editora Teneu e no Instagram também do nosso curso, no canal do YouTube, do @covid19.ti.fmg.
e a gente espera vocês lá no curso também, ok? Boa noite a todos. Em breve isso tudo e muito mais vai estar no livro que nós vamos publicar, né? Isso mesmo. Nas aulas do curso também, né, Botoni? Isso, Então, estão todos isso mesmo. convidados aí. Em breve a gente tem livro físico, além do e-book, e um pouco desse conteúdo vocês já têm no e-book também, tá? Então a gente marca próximas lives, viu, Botoni? A gente tem vários pedidos aqui. Tá bom, fico Então à tá. disposição. Boa Obrigado, noite. viu? Foi um Obrigada a prazer. você. Um Obrigado. abraço. Tchau. Tchau.